Um grande abraço para você, ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Chegou a sexta-feira, chegou também o seu Diário do Brasil. Hoje é dia 6 de setembro, vamos conferir os destaques desta edição. Quinta-feira de incêndios em Bauru, em terrenos, casa e até escola. Vamos falar sobre déjà vu, a sensação de ter passado por uma experiência que você não vivenciou de fato. E no esporte tem a vitória do Bauru Basquete sobre Osasco na panela de pressão. Isso e muito mais você vai ver aqui no Diário do Brasil. Volta já! Agora, 12:02, a gente inicia o diário de hoje com os incêndios, que aconteceram em Bauru no dia de ontem. Um deles ocorreu em uma escola no Jardim Chapadão. Das 7 salas do local, 3 foram interditadas, sendo que 2 pegaram fogo por completo. A MF Alzira Cardoso estão com as aulas suspensas nesta sexta-feira devido a um incêndio ocorrido aqui no local. Vamos conversar com o secretário da Educação para que ele traga as informações. Nilson, quando foi que tiveram conhecimento dessa ocorrência e como que está a situação atual? O incêndio iniciou ainda na noite de ontem, entrando na madrugada do dia de hoje. E ele consumiu ao menos 3 salas aqui da escola. Nesse momento a gente tem a Defesa Civil fazendo uma avaliação estrutural do prédio e a Polícia Técnica Civil para que consiga ver qual a origem do incêndio. Quantas crianças frequentam a escola? Por volta de 310 crianças frequentam aqui a escola. E como ficará as aulas, então, nesse período? Quais são as providências que serão tomadas? Exatamente. Bom, no dia de hoje, obviamente, não está havendo aula aqui na escola, infelizmente. Nossa ideia é isolar da melhor forma possível essa parte desse bloco, essas 4 salas de aula, de forma as crianças não poderem ter acesso a elas, recolher o material que ainda possa ser servível. Numa das salas a gente ainda tem carteiras, tem material didático que não se queimaram, porque nas demais eles se queimaram tudo. E a ideia é tentar, no máximo possível, manter as crianças nesse próprio prédio. Então, redispondo alguns espaços que são utilizados são para outros usos, como salas de aula. Mas a gente não sabe se conseguiremos colocar todas as crianças. Caso não consigamos, a gente tem algumas alternativas, como outras escolas onde as crianças eventualmente poderiam ser transportadas, ou mesmo um polo seja na região, que tem 2 salas de aula que também podem ser utilizadas. Ainda a gente não fechou como isso vai se dar, porque ainda estamos discutindo essas questões e vendo os laudos das perícias. Em relação ao incêndio, tem informações, o que provocou, como começou? Então, eu acredito que a perícia da polícia vai poder nos dar esse caminho, apontar como ele iniciou. Nós não sabemos, realmente não sabemos. E os pais, como que eles terão as informações referente, então, ao retorno dessas aulas? As escolas têm grupos de WhatsApp, então onde se comunica rapidamente, e isso vai ocorrer com certeza em relação a esta escola, e os pais saberão o que devem fazer. Se for o caso, se as crianças tiverem que ser transportadas para outro espaço, ou parte das crianças, porque a ideia é manter a maioria das crianças nesse prédio, é claro, isolando a área que tem algum risco, mas manter as crianças aqui, porque tem a estrutura, é o lugar onde eles estão acostumados a vivenciar o ambiente escolar, então a ideia é tentar mantê-los aqui. Mas com segurança, é claro. Kátia, você tem 2 filhos que estudam aqui na MF Alzira Cardoso. Ao chegar para deixá-los na escola, como foi a cena? A gente chegou, eu trouxe eles na escola. Aí quando eu cheguei aqui na porta da escola, já estava, os alunos chorando, a diretora também bem abatida, avisando que é para a gente voltar. Nós ficamos bem tristes mesmo, com a situação que ficou as salas. E agora, nesse momento, deram a orientação que a partir de segunda-feira, como será o retorno das aulas para a senhora? O que a senhora está aguardando? Como que está a situação? A diretora da escola avisou, que as aulas estão suspensas,
No prazo de uma semana ou 2 já vai poder voltar às aulas. Por enquanto a gente vai aguardar, né? A gente vai aguardar, né? A gente tem o WhatsApp da escola, eles comunicam os pais, né? Vai aguardar aí a volta às aulas. As coisas estão bem tristes mesmo. Davi, e para você, ao chegar na escola e ver que teve o incêndio, como foi? Aí eu fiquei muito triste mesmo. Eu gostava muito de estudar aqui. A escola tá tão bonita, né? Arrumando a escola, né? Os pais ajudando com promoções, né? Campanhas que tem para ajudar, né? Comprando sonho, ajudando na reforma na escola. E acontecer isso é muito triste. E além do incêndio na escola Alzira Cardoso, tivemos mais 4 casos de fogo em Bauru, pelo menos, né? Teve registro em um terreno baldio na rua Coronel Alves Seabra, paralela ali a Nações Norte. O incêndio ocorreu no período da tarde e foi contido pelos bombeiros em pouco mais de 1 hora. Outro incêndio aconteceu na região do núcleo Otávio Raze, próximo ao centro de distribuição da Tilibra. E devido até a proximidade com a rodovia, os brigadistas da concessionária Eixo, além da própria brigada da Tilibra, também auxiliaram ali na contenção. Já no núcleo Presidente Geisel, uma senhora de 78 anos cochilou enquanto fumava um cigarro e acordou com um colchão em chamas. E o fogo tomou conta da casa e quem inclusive passou nas Nações Unidas ali, né, próximo ao Hospital Estadual, conseguia ver as labaredas, né, do incêndio ali, a rua próxima, né, às Nações Unidas. Estavam altas ali as labaredas, eu estava presente, consegui ver inclusive. Felizmente a senhora conseguiu sair da casa apenas ali com pequenos ferimentos e queimaduras na cabeça e no rosto. E o incêndio terminou contido, né, no período da noite ali pelo Corpo de Bombeiros. Quando à noite também ocorreu mais um incêndio, dessa vez nas proximidades da Avenida Jorge Zaiden. O fogo aconteceu na vegetação às margens do córrego Água Comprida e foi contido até a madrugada. A gente ressalta o cuidado, né, que se precisa ter com relação ao fogo neste tempo seco. Ontem à noite também ventou muito, né, o que contribuiu para aumentar as chamas. E qualquer denúncia de queimada aqui em Bauru deve ser apresentada à Secretaria de Meio Ambiente pelo e-mail meioambiente@bauru.sp.gov.br ou pelos telefones 3234-6849, 3234-6849 e 3223-3928. 3223-3928. A gente também segue acompanhando os casos de Covid-19, agora em aumento pelo país. E segundo o boletim Infogripe, publicado pela Fiocruz nesta quinta-feira, de fato a Covid-19 tem aumentado sua presença entre os casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o boletim, os estados de Goiás e São Paulo estão na pior situação. O alerta maior é para São Paulo, devido à grande movimentação de pessoas que passam pelo estado e depois se deslocam para outras regiões. Os pesquisadores alertam para a possibilidade do estado impulsionar a disseminação e o crescimento da doença pelo país. Além disso, em um cenário preocupante de seca e queimadas, 17 estados tiveram um aumento de casos de doenças respiratórias agudas graves. E na próxima semana vai acontecer na FAAC da Unesp, aqui em Bauru, o Conectando Saberes e Oportunidades. O evento, com duração de uma semana, vai apresentar 24 oficinas inspiradas nas experiências e particularidades dos programas de pós-graduação da FAAC. A intenção é aproximar os interessados pela pós-graduação da Unesp e de outras universidades de Bauru e região. E a Semana de Integração da Pós-Graduação da FAAC, Conectando Saberes e Oportunidades, se inicia no dia 9 de setembro. E a intenção é convidar a população para se inscrever nos programas de mestrado e doutorado da Faculdade de Arquiteturas e Artes e Comunicação da Unesp. A ideia é que a gente tem trazer a comunidade e todos os interessados que é participar da pós-graduação, de mestrado e doutorado da FAAC, né? Então nós vamos ter 26 oficinas, que são oficinas diferentes, que trazem diferentes assuntos sobre os diferentes programas de pós-graduação. Nós temos o programa de pós-graduação da arquitetura, de design, de mídia e tecnologia, de comunicação, todos com mestrado e doutorado. Então aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da pós-graduação da FAAC, né,
venham fazer as oficinas e aí a gente vai apresentar o programa para vocês, o modo de entrar, né? Como você pode começar como aluno especial, como você pode participar de um programa de pós-graduação que é tão importante, com tanta qualidade e gratuito. São diversos conteúdos que serão abordados de forma online, presencial e híbrida. E um deles é a oficina de fotografia, que será realizado pela doutora Natália na sexta-feira, dia 13, pela manhã. O objetivo é situar o participante sobre a capacidade da fotografia na comunicação. Irei ministrar a oficina de fotografia, o potencial comunicacional da fotografia, e nela vamos trabalhar um pouquinho a análise de imagens, partindo dos instantes da fotografia, cunhados em Henri Cartier-Bresson, Boris Cossoy, Geoff Dyer, Philippe Dubois, e depois teremos uma parte prática para análise das imagens e como entender o instante decisivo e qual a continuidade dessa fotografia a partir dos suportes que ela é trabalhada. O evento vai acontecer do dia 9 ao dia 13, mas as inscrições seguem abertas até o fechamento das vagas, no portal da pós-graduação da FAAC, onde também é possível conferir toda a programação e participar da oficina ou palestra que lhe chamar mais atenção. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registrou queda do endividamento das famílias brasileiras pela segunda vez. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer diminuiu para 78% em agosto, uma queda de 0,5% em relação a julho, mas ainda superior ao índice de pouco mais de 77%, registrado em agosto do ano passado. Em relação à inadimplência, o percentual de famílias com dívidas em atraso se manteve na casa dos 28% pelo terceiro mês consecutivo. Já o percentual de famílias que não terão condições de pagar suas dívidas atrasadas subiu para 12,1%, indicando que, mesmo com a estabilização dos números de contas em atraso, as dificuldades financeiras permanecem. Além disso, o percentual de dívidas em atraso há mais de 90 dias aumentou para 48,6%, o maior desde março de 2020. Já a venda de veículos no país em agosto apresentou uma alta de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 237.400 unidades emplacadas, conforme informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O número representa o melhor mês no ano em média diária de vendas, com quase 11 mil unidades comercializadas. No período de janeiro a agosto, mais de 1,6 milhão de unidades foram emplacadas, no melhor desempenho brasileiro aqui desde 2019. No acumulado do ano, a produção de veículos até agosto ficou em mais de 259 mil unidades. A temperatura deu uma baixada nessa sexta-feira. Vamos conferir como fica o tempo agora para o fim de semana. A passagem de uma frente fria e a presença de ventos úmidos no litoral paulista favorece o aumento da nebulosidade e chuvas fracas no sul e faixa leste do estado de São Paulo. Contudo, uma massa de ar seco segue atuando e inibindo a formação de nuvens associadas à chuva em Bauru e nas cidades da região, e as condições de tempo permanecem estáveis nesta sexta-feira. O céu é parcialmente nublado, com névoa seca e não há previsão de chuva. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 10% a 30%. Por conta dos baixíssimos índices de umidade, é recomendado manter a hidratação do nariz e dos olhos e também consumir mais água. Já as temperaturas sofrem ligeira queda. Em Bauru, a mínima atingiu 16 graus e a máxima prevista é 32 graus. No fim de semana, a massa de ar seco segue prevalecendo, com predomínio de sol e névoa seca durante o dia e sem previsão de chuva. No sábado, a mínima prevista para Bauru é de 17 graus e a máxima prevista é de 37 graus. Já no domingo, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima prevista é de 37 graus.
Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade para hoje, com um céu parcialmente nublado, tempo seco e sem previsão de chuva. E no próximo bloco tem a vitória do Bauru Basquete sobre Osasco pelo Campeonato Paulista. Agora, 12h16, não saia daí. O Diário volta já. Agora, 12h19, começou nesta sexta-feira a segunda edição da Feira Agro Sem Limites, aqui no Recinto Melo Moraes. Serão 10 dias com muitas atividades do setor agrícola, exposições e competições. Eventos de manhã, tarde e até à noite aí em alguns dias. Nesta sexta-feira, os pôneis já marcam presença, serão cerca de 150 deles na reunião promovida pelo Núcleo Paulista do Pônei Brasileiro. A entrada é gratuita. As mais de 5.000 escolas estaduais de São Paulo estão com matrículas abertas até o dia 13 de setembro para promover novos alunos em 2025. Isso porque os estudantes que já frequentam as unidades de ensino da rede pública paulista têm matrícula automática para o próximo ano letivo. Os estudantes que hoje frequentam escolas particulares de outros estados ou querem retornar à sala de aula devem fazer o cadastro até o dia 13 de setembro, na escola mais próxima ou nos postos do Poupa Tempo. Para a matrícula presencial, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, histórico escolar, e o comprovante de residência. A partir deste ano, quem já está na rede estadual em 2024 e quer permanecer na mesma unidade escolar não precisa fazer a rematrícula. Imagina até a sensação de já ter vivido uma experiência que você não vivenciou. Esse fenômeno, chamado de déjà vu, ainda guarda muitos mistérios. Imagine que você está sentado, conversando com seus amigos, quando de repente tem a sensação de já ter vivenciado aquele momento. Esta situação é conhecida popularmente como déjà vu. A origem desta palavra vem do francês e significa justamente este tipo de situação. Pesquisas apontam que cerca de 90% das pessoas já tiveram experiências de déjà vu. O termo foi descrito em 1876 pelo francês Éric Boriac, mas muito antes disso, Platão e outros sábios buscavam entender o fenômeno. Atualmente, setores da sociedade têm interpretações e conceitos diferentes sobre o assunto. Este neurologista explica que o déjà vu afeta pontos específicos do cérebro. As regiões temporais, o hipocampo, o para-hipocampo, são as áreas que estão relacionadas à memória, né? Então, são áreas que estão envolvidas nesse processo. Mas o reconhecimento de que aquela situação não é verdadeiramente uma memória é feita por outras áreas, área frontal e parietal, por exemplo. O Dr. Adriano reforça que, de acordo com a ciência, alguns casos de déjà vu podem significar problemas sérios. É importante diferenciar a experiência de déjà vu, que muitas pessoas têm, é muito comum, do déjà vu que pode ser decorrente de uma crise epilética. Então, o déjà vu pode ser decorrente de uma atividade elétrica anormal no lobo temporal, que é a epilepsia do lobo temporal, que é diferente da experiência comum que as pessoas têm de experiência de déjà vu. Como é que a gente sabe que se trata de uma crise epilética e não de uma experiência simples? A neurologia percebeu isso porque muitas vezes o déjà vu precedia uma convulsão. Antes do indivíduo ter uma convulsão, ele tinha a sensação de déjà vu e daí tinha a crise convulsiva. E nesses pacientes, diferentemente da população normal que tem experiência de déjà vu, nesses pacientes o eletroencefalograma aponta uma atividade anormal no lobo temporal. E esses pacientes que têm epilepsia do lobo temporal com crises de déjà vu, pode ter essa sensação antes das crises
como pode ter também isoladamente entre uma crise e outra. Diante disso, qual é o tratamento? O que é feito, né, para evitar ou até mesmo curar ou diminuir esses casos de crises? Bem, então é muito importante diferenciar a experiência de déjà vu, que é comum, que não precisa de tratamento, que é uma experiência que as pessoas em geral têm, da epilepsia quando bem diagnosticada através de eletroencefalograma, e é bem diagnosticada que se trata de uma epilepsia do lobo temporal. Quando o déjà vu é uma crise parcial de epilepsia bem caracterizada com eletroencefalograma, tem que ser tratada com medicação anticonvulsivante. E assim como a área científica, alguns religiosos têm as suas definições sobre o que é esse fenômeno. O Ednilson atua no Centro Espírita Chico Xavier. Ele explica que, para a doutrina, o déjà vu está ligado a lembranças que nós temos. Então, como que o Espiritismo interpreta o fenômeno do déjà vu? Como uma emancipação da alma, uma lembrança de uma vida passada ou mesmo de um sonho que teve. Pode ser um cheiro, pode ser um lugar, uma pessoa. E para essa doutrina, essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano durante esta passagem pela Terra. Serve para ela se melhorar. Se ela tem uma experiência dessa, ela pode não infringir no mesmo erro, ou pode dar um salto na evolução dela. O Espiritismo prega, né, a evolução mesmo, né, para a gente não cair nos mesmos erros do passado, né? Então, é uma forma também de se ajudar nessa evolução. Apesar de parecer assustador, o membro do Centro Espírita diz que não há o que temer diante destas experiências. A recomendação é não sentir medo. Se você teve essa lembrança, foi para te ajudar e não para te aprisionar ou te deixar atrofiado. Procurar saber o porquê que você está tendo e caminhar sempre à frente. No final das contas, seja qual for a visão que se tem sobre o assunto, essas sensações nos lembram que a mente ainda nos guarda muitos mistérios. Agora a gente passa pelos Jogos Paralímpicos, porque a história foi feita nessa quinta-feira. Infelizmente para o Brasil, porque pela primeira vez em 6 edições de Paralimpíadas, o Brasil não vai conquistar o ouro no futebol de cegos. O Brasil venceu as 5 edições da modalidade nos Jogos, mas dessa vez caiu na semifinal para a Argentina. Na prática, o Brasil não perdeu no tempo normal, né? Segue sem perder na história dos Jogos Paralímpicos, pois o jogo ficou no 0-0. Mas nos pênaltis, os argentinos ganharam por 4-3. Ainda assim, o Brasil disputa o bronze com a Colômbia. Os Jogos Paralímpicos eles se encerram neste domingo. Aí na segunda-feira a gente traz um balanço das competições, mas até o momento, né, o Brasil tem 63 medalhas, 15 de ouro, 18 de prata e 30 de bronze. Até um comparativo com os Jogos de Tóquio, né, em 2020, foram 72 medalhas, 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes. Dá para chegar na quantidade de medalhas, mas talvez na quantidade de ouros o Brasil fique atrás. Mas a gente vai conferir. Até domingo tem mais Jogos Paralímpicos pela frente. Agora vamos falar de vôlei, porque o SESI entra em quadra nesta sexta-feira pelo Campeonato Paulista Masculino, na Arena Paulo Scaff, o Gigante do Horto. A equipe recebe o Praia Grande a partir das 7 horas da noite. Bauru segue invicto no Paulista em 3 jogos, enquanto o time do Litoral venceu uma partida em 3 disputadas. A entrada é gratuita via solicitação de ingresso no portal Meu SESI. Já o Bauru Basquete entrou em quadra na noite dessa quinta-feira e conseguiu a vitória diante de Osasco. O duelo da primeira rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete era importante para o Dragão devolver um resultado negativo. Derrotado pelo Osasco fora de casa, o Bauru Basquete entrou em quadra para buscar a vitória. Mas o início foi equilibrado. Ao longo dos 6 primeiros minutos, os osasquenses tiveram uma ligeira vantagem, até Mogi conseguir bolas importantes para Bauru, virando o placar para encerrar o primeiro período um ponto na frente, em 19-18. No segundo quarto, o pivô Andrezão fez sua estreia pelo Dragão.
mas foi o pivô Tom, de Osasco, quem conseguiu bolas importantes, recolocando sua equipe na frente. Foi então que Alex em bola de 3 e Bright nos lances livres recolocaram a equipe bauruense em vantagem até o intervalo, em 40-36. Ainda assim, o terceiro período manteve o equilíbrio e a proximidade das equipes no marcador, até por conta do baixo rendimento ofensivo das equipes. O cenário começou a mudar a partir dos 3 minutos finais, quando Davi Rosseto e Pedro Infante acertaram bolas da linha dos 3 pontos e levaram Bauru a abrir 10, em 52-42. Chegando ao quarto período, o Osasco conseguiu melhorar o seu aproveitamento no ataque, com o veterano Átila Passos, o norte-americano Jamie Moultrie e Daniel Tedesco. Mas em todas as ocasiões, Bauru retribuiu. A 5 minutos do fim, o Dragão vencia por 12 pontos. Dessa forma, a equipe conseguiu administrar a vantagem construída e garantiu a vitória por 76-68. Era importante vencer dentro, né, da pontuação, que nós perdemos de 5, né? E aqui a gente precisava vencer acima de 5 pontos, né? Caso tenha um empate nesse realinhamento, a gente possa levar vantagem, conseguimos. Hoje não foi um jogo tão vistoso, né, para o torcedor, porque eu acredito que as duas equipes erraram muito, deixaram de muito a cesta, foram 20 erros nossos e 18 erros do Osasco, são 38 erros. Então acho que não foi um jogo muito vistoso, mas tem dia que as coisas assim. Mas conseguimos sustentar defensivamente, que eu acho que isso é importante, né? E conseguir essa vitória para a gente poder seguir aí a nossa caminhada com 3 jogos fora de casa, para que nesse realinhamento consigamos aí classificar bem, para que possamos ter um bom playoff, né, na outra fase. Na sequência do Campeonato Paulista, o Bauru Basquete tem 3 compromissos fora de casa. Já neste sábado, às 7 horas da noite, enfrenta o Mogi das Cruzes, no ginásio Hugo Ramos. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta sexta-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo fim de semana e até segunda.